Quando nós paramos para analisar em 1 de Pedro, capítulo 1, seu versículo de número 16, logo nós observaremos que Pedro, ele traz uma mensagem de despertamento para a sua igreja. Quando nós analisamos o contexto histórico da carta de 1 de Pedro, observaremos que esta carta, ela foi escrita em uma época de grande perseguição. A igreja, naqueles dias, atravessava um momento conturbado, um momento caótico, um momento difícil, onde a perseguição avançava. Parecia que havia chegado o fim do cristianismo, da igreja. Os irmãos começaram a se amedrontar com tamanha perseguição, pois quando no ano 54 antes de Cristo assume o trono em Roma um imperador por nome de Nero. Este homem era tão severo que ele teve a capacidade de mandar matar a própria mãe, abrindo o ventre dela para observar de onde ele havia saído. Esse homem, por nome de Nero, um dos homens que se levantou para perseguir a igreja. Nero, um homem impiedoso, sanguinário, extremamente violento. Ele teve também a capacidade de acabar com os membros da sua casa. Todos temiam a autoridade, o império de Roma, justamente por sentarem no trono alguns imperadores que perseguiram, açoitaram, escravizou e também chegou até a matar cristãos. A perseguição era tão severa que, segundo os historiadores, faltaram madeiras para confeccionar cruz, por tamanha quantidade de crentes que foram assassinados. Nero prendia os cristãos, amarravam eles em um poste e, revestido de pinche, incendiava os irmãos vivos. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga a ela assim: a partir deste culto, você saberá o que verdadeiramente é perseguição. Os crentes eram mortos. A perseguição aos cristãos era muito severa em Roma. Foi diante deste cenário de grande perseguição que nasceu esta carta. Foi diante deste cenário que Deus levantou o apóstolo Pedro para advertir o seu povo a viverem uma vida de santidade e retidão na presença do Deus Todo-Poderoso. Pedro estava encorajando aos irmãos a permanecerem fiéis mesmo diante da perseguição, da dificuldade, dos açoites. Pedro estava dizendo: permaneçam fiel a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Observe,
que desde, glória a Deus, a formação de Israel, o propósito de Deus em levantar Israel, formar Israel, foi simplesmente para que Israel, seu povo, se tornasse um espelho para as outras nações. Nações que adoravam a Baal, nações que adoravam Astarotes, nações que adoravam a deuses estranhos. Então Deus levanta Israel para ser um modelo, para ser um exemplo. Por isso que Pedro destaca aqui em sua carta, e ele diz aqui, ó: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou, os tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro estava dizendo: antes vocês moravam no Egito, antes vocês faziam parte da Babilônia, mas agora você é uma nova criatura. Hoje você é um novo povo. Hoje você tem dono. Hoje Deus te levantou para você fazer a diferença e influenciar, e não se deixar ser influenciado. Deus levantou Israel para ser um espelho, mas tudo mudou quando Josué, aos 110 anos de idade, ele morreu. A Bíblia diz que uma nova geração, outra geração se levantou. E esta geração começou a adorar deuses estranhos. Começaram a se distanciar da presença do Senhor. O povo começou a se corromper. O povo começou a se prostituir. O povo começou a adorar a outros deuses que tinha mão, mas não apalpa, tem pés, mas não anda, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve. Isso provocou a ira do Senhor. Quando Deus contemplou o pecado de Israel, Deus agora permitiu que outras nações oprimisse a Israel, castigasse a Israel, destruísse a Israel. Um povo que nunca havia perdido batalhas, um povo que tinha intimidade com Deus, um povo que peregrinava pelo deserto, armando tenda, desarmando tenda. Quando era pela noite, a coluna de glória cobria Israel, para Israel não sentir frio. Pelo dia, uma nuvem de glória cobria também a Israel, para Israel não sentir calor. Agora, a geração e a nação que foi chamada por Deus como sacerdócio real estava distante da sua presença. Foi quando as outras nações começou a oprimir a Israel. O povo começou a ser duramente castigado, oprimido, açoitado. Tudo que Israel plantava, os midianitas chegavam e roubavam. Tudo que Israel fazia não estava mais certo. Israel começou a perder batalhas. Uma nação que nunca havia perdido nenhuma. Mas porque Israel começou a perder as guerras? Porque não tinha mais a glória de Deus, não tinha mais a presença de Deus. E a presença de Deus na sua vida, na minha vida, tem que ser prioridade. O homem sem a presença de Deus, ele não prega, ele não canta, ele não faz. Sabe por quê, irmão? Porque a presença de Deus, ela ainda é um diferencial. Quem tem a presença de Deus, quando ele canta diferente. Quando ele prega diferente. Quem é cheio do Espírito Santo, irmão, não tem tempo, não tem hora, não tem lugar, não tem circunstância.
Enquanto a prova bate a porta dele, ele está abrindo a boca e adorando. Enquanto ele está sendo açoitado, perseguido, caluniado, mas ele continua de pé adorando. Quem tem a presença de Deus é diferente. Quando Israel começou a perder as guerras, Israel se viu em um beco sem saída. O povo não tinha mais alternativa para sair daquela miséria, daquela situação, em um declínio espiritual. Nada fluía, nada acontecia. O povo estava cada vez mais distante. Estavam sendo esmagados pelos inimigos. E Deus, quando formou Israel, não formou com o propósito de Israel ser uma nação destruída, uma nação pecadora. Não! Ele levantou Israel para ser um orgulho, para mostrar às outras nações que em Israel só havia um Deus. Só havia um Deus que era merecedor de honra e glória. Israel, se vendo uma situação difícil, ele agora volta-se a buscar a presença de Deus. E quando nós voltamos a buscar a presença de Deus, o que estava dando errado começa a dar certo. Porque em tudo que você faz tem Deus. Para onde você vai tem Deus. O que você propõe a fazer tem Deus. Então Deus inclina os ouvidos para ouvir o clamor de Israel, ao ponto de Deus levantar os juízes. Os juízes foram levantados no período de 350 anos. Como naqueles dias não havia rei em Israel, Deus precisou levantar juízes como Sangá, como Baraque, como Débora, como Gideão, como Eudes, para dar livramento ao seu povo. E assim aconteceu. Todas as vezes que Deus levantava um juiz, aquele juiz livrava Israel da opressão. Porém, todas as vezes que o juiz morria, o povo voltava a pecar, voltava a fazer tudo novamente. Casa rebelde era Israel. O pecado estava tão grande, irmão. A situação era tão difícil, que Deus levantou vários outros profetas para transmitir uma palavra de conserto para Israel. Mas o povo não deu ouvido. Todas as vezes que o juiz morria, eles voltavam a pecar. Aí chegaram ao ponto do povo cansado de ser governado. Quem estava governando Israel no momento era Deus. E o povo cansou de ser governado por Deus. E aí que está o perigo. Quando a gente quer fazer tudo do nosso jeito. Quando a gente quer fazer tudo como a gente quer, as coisas começam a dar errado. Você tem que estar na permissão de Deus. Glória a Deus. Você tem que estar debaixo da autoridade de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Israel cansou. E eles começaram a clamar: nós queremos um rei. E Deus fez conforme o desejo do coração de Israel. Constituiu Saul como rei de Israel. Só que quando Saul senta no trono, o reinado desse homem foi um desastre. Saul começou a se envolver com mulheres. Ele começou a transgredir. Quebrou a aliança com Deus. Mas o povo queria Saul.
que Saul reinasse. Não era a vontade de Deus, mas Deus permite muitas das vezes. Deus concede muitas das vezes o desejo do seu coração, para que lá na frente você enxergue que não é como você quer, mas é como Ele quer. Saul acaba com o reinado dele, ao ponto de Deus chamar a atenção de Samuel e dizer: Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine em Israel? Quando Saul morre, Davi reina. Depois que Davi reina por 40 anos, na sua velhice ele morre. Então Salomão assume o trono. É aqui, no período do rei Salomão, que o que estava ruim piora. Porque foi diante do reinado de Salomão que o povo começou a se distanciar cada vez mais. Não queriam mais buscar a Deus. Depois que Salomão morre, o seu filho assume o trono. Roboão reina. E quando ele senta no trono, Roboão divide o reino. Israel, sua capital Samaria, era um reino unificado. Era o único. Mas Roboão divide o reino. E agora começa a confusão. Começou a divisão. 10 tribos para o reino norte, 2 tribos para o reino sul. Só que, enquanto Israel estava sendo levado cativo pelos assírios, a Síria, Judá estava sendo levado cativo à Babilônia por Nabucodonosor. Olhe para a pessoa que está do seu lado, mas olhe para ela mesmo e diga assim para ela: independente da circunstância, permaneça fiel. Não se curve, não se prostre, não desanimes. Glória a Deus. Quando Israel estava sendo levado cativo, Judá estava sendo levado cativo também a Babilônia. Deus havia avisado ao povo de Judá, através do profeta Jeremias, que eles passariam 70 anos no cativeiro. Se o povo não se voltasse para Deus, não se arrependesse do seu pecado, Deus iria permitir que eles sofressem lá no cativeiro, dentro da Babilônia. Mas o povo não deu ouvido, não ouviu os profetas. Eles continuaram com a idolatria, da imoralidade, do pecado. Continuaram a desobedecer. Quebraram a aliança, o concerto que havia feito com Deus. Mas olhe para o seu irmão e diga assim: Babilônia não mata quem tem aliança com Deus. Mesmo o povo pecando, caído, prostrado, mas tinha uma promessa que estava de pé.
E o que Deus promete, homem nenhum tira. Você pode cair, mas Deus te levanta, mas a promessa continua de pé. Você pode se esconder, se prostrar, Deus te levanta, mas a promessa continua de pé. A profecia era para que Judá se voltasse para Deus. Era para que os israelitas se voltassem para Deus. Mas o povo não deu ouvido. Mais tarde, Nabucodonosor veio a Jerusalém e a sitiou. E na primeira leva, no ano 605, foi levado cativo à Babilônia Daniel e os seus 3 amigos. Daniel, que foi criado pelos seus pais na presença de Deus. Daniel, acostumado a crescer com os ensinamentos da palavra de Deus. Daniel, que viveu em um período difícil, mas ele nunca se distanciou da presença de Deus. Quando Nabucodonosor sitia Jerusalém, ele leva cativo a Babilônia jovens que não tivessem defeito, jovens doutos em ciência, jovens sábios, jovens que não tivessem defeito nenhum, preparados, jovens instruídos, porque o intuito de Nabucodonosor era se utilizar dos jovens que estavam em Jerusalém, adorando a Deus. Nabucodonosor na Babilônia estava tentando quebrar esta aliança, este conselho, esta intimidade que Daniel tinha com o Deus de Israel. Essa noite é noite em que Deus está se revelando para pessoas que estão aqui neste culto. Para pessoas que talvez não tenham perspectiva alguma de um dia Deus lhe levantar para fazer a diferença em pleno século 21. Pessoas que foram esquecidas, pessoas até que caíram, pecaram e estão pensando que acabou. Deus me trouxe aqui para dizer que a promessa continua de pé. Ele está dizendo a você que só permaneça fiel, só continue na presença dele com fidelidade, porque ele vai cumprir o que ele me prometeu. Daniel, o moço cheio do Espírito, que quando chegou na Babilônia tinha apenas 15 anos de idade. Era um rapaz, era uma criança, era um adolescente, mas a intimidade que ele tinha com Deus era grande. Não toque o propósito que você tem com Deus
pelas propostas do mundo. Permaneçam fiel, inabaláveis. Glória a Deus. Aleluia. A primeira coisa que tentaram fazer quando Daniel chega da Babilônia, a primeira coisa que tentaram acabar foi com a fidelidade desse moço. Quando Daniel está na Babilônia, tentaram mudar a cara de Daniel. Daniel. Participasse dos cultos pagãos. Ele estava fazendo o que Daniel? Com o começo da sua vida, o rei bebê. Mas quando nós temos propósito, quando nós confiamos e conhecemos, sabemos em quem temos crido, não tem proposta nenhuma ou alguma da Babilônia que te faça se prostrar. O rei baixou um decreto e mudou a alimentação de Daniel, dizendo que ele deveria comer do manjar das iguarias e tomar do vinho que ele tomava. Mas Daniel sabia o Deus a quem ele servia. Daniel permaneceu fiel. Daniel permaneceu inabalável. Daniel renunciou. E você muitas das vezes vai ter que ter esta capacidade de renunciar muitos manjares que vão aparecer no teu caminho, na tua trajetória. Muitos pratos vão aparecer no teu caminho, na tua trajetória. E você precisa estar inabalável para suportar e resistir. Daniel disse: não, nem vou comer do manjar e nem vou beber do vinho que o rei bebe. Foi quando Daniel propôs um desafio. E crente que é cheio do Espírito Santo, irmão, ele não tem medo de desafiar a Babilônia. Jovem, quem tem o Espírito de Deus na vida não tem medo de desafiar o mundo. É o mundo se curvando e você de pé. É os pratos batendo a tua porta e você dizendo não. É alguém querendo te parar e você continuando. Daniel disse: olha, eu preciso só de 10 dias. E eu vou provar para vocês que em 10 dias eu vou estar com aparência melhor do que aqueles jovens que estão comendo do manjar do rei. Eu vou mostrar para vocês. Daniel estava dizendo isso, irmão. Vou mostrar para vocês que o Deus a quem eu sirvo, Ele tem poder para me livrar. Ele tem poder para me guardar. Imagine um moço de 15 anos de idade em uma terra estranha,
onde era ele e Deus. Um moço que quando entrou dentro da Babilônia, viu Nabucodonosor levar para a casa do Deus Bel, ou Marduk, a principal divindade da Babilônia, onde Nabucodonosor e toda a corte adorava ao Deus Bel. Por isso que se deu o nome de Daniel dentro da Babilônia de Beltesazar. Observe que o nome Bel inicia com a palavra Bel, Beltesazar. Por quê? O nome de Daniel foi colocado em homenagem ao Deus de Nabucodonosor. Nabucodonosor queria entrar na mente de Daniel e fazer com que ele quebrasse todos os princípios que ele havia construído, conquistado desde o seu nascimento. Porque Daniel foi instruído. Daniel foi instruído na presença de Deus. Agora ele estava dentro da Babilônia, onde a Babilônia estava oferecendo a Daniel pratos, manjares, estava oferecendo oportunidades. Mas Daniel disse não. Glória a Deus. Em 10 dias, diz a Bíblia, que o semblante de Daniel, comendo só legumes e tomando água, era melhor do que os semblantes daqueles jovens que se alimentavam das iguarias do rei. Quem tem propósito com Deus, irmão, Deus cuida. Quem é fiel a Ele até o fim, Deus cuida. Pode estar se acabando, tudo pode estar indo de mal a pior, mas se você tem propósito, Deus cuida. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Não toque esse momento aqui pelos prazeres da Babilônia. Aqui é sua casa. Babilônia não é o nosso lugar. Nosso lugar é em Jerusalém. Daniel aceitou um propósito no coração. Daniel aceitou um propósito no seu coração. Isso aqui quer dizer que Daniel estava travando uma batalha com as trevas. Se você perguntar a qualquer jovem que vive lá fora, qual o maior sonho dele, ele nunca vai dizer: eu quero ser igual ao pastor Carlos Elimar. Ele nunca vai dizer: eu quero ser igual a cantora Magali. Ele vai dizer: eu quero ser igual ao Neymar. Ele vai dizer: eu quero ser igual a Anitta. São pessoas sem propósito. São pessoas que precisam entender que você vive nesse mundo, mas você não é dele. Glória a Deus. Babilônia não é lugar de quem tem promessa de Deus. Babilônia não é lugar de quem tem chamada de Deus. Mas por causa da desobediência, por causa do pecado,
O povo sofreu as consequências. Aleluia. Tentaram mudar o caráter de Daniel. O nome de Daniel na Babilônia passou a ser Beltesazar. Mudaram os nomes também dos amigos de Daniel: Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego. Porque o intuito de Nabucodonosor era ensinar a Daniel e aos seus amigos a cultura dos caldeus. Nabucodonosor estava querendo destruir completamente a estrutura espiritual de Daniel e de seus amigos. Conseguiram até trocar o nome deles, mas não conseguiram corromper, não conseguiram acabar com o caráter. E caráter de crente, irmão, só é formado na oração. Crente que ora não se corrompe. Crente que tem vida de oração não cai. A Babilônia pode até se levantar para te sucumbir, mas você está de pé. Você continua sendo fiel. Você continua adorando. Daniel, mesmo dentro da Babilônia, não se curvou, não se prostrou. Ele permaneceu adorando. Irmão, como é difícil adorar a Deus em uma terra estranha, cheia de pecado, de idolatria. Para onde Daniel ia, estava lá o Deus Bel. Quando Nabucodonosor observou que Daniel não se prostrou, não se contaminou, ele elabora outra estratégia. Capítulo 3 de Daniel. Ele constrói uma estalta. E quando ele ergue a estalta, ele convida prefeito, juízes, ele convida rei, ele convida toda a corte para adorar a estalta que ele havia erguido. Porém, quem estava lá na Babilônia, Daniel, seus amigos, e a ordem do rei foi essa: quando ouvires o som dos instrumentos, da buzina, do saltério, de todo o instrumento, vocês terão que se curvar, se prostrar e adorar a estalta que eu levantei. Olhe para cá, os jovens. Ser fiel a Deus aqui dentro é fácil. Eu quero ver ser fiel lá no colégio. Eu quero ser fiel lá no trabalho. Eu quero ver você ser fiel na rua. Ser fiel aqui dentro todo mundo é. Aleluia. Glória a Deus. Glória a teu nome. Vestir um terno é bonito, é. Mas não diz nada. Glória a Deus. Aleluia. Canta bonito, não diz nada. Prega bem, não diz nada. O que vai dizer quem você é o seu testemunho lá fora. Aleluia. Deus. Glória a Deus. Aqui dentro todo mundo é santo. Eu quero ver quando você estiver lá no meio da Babilônia, Aleluia. Glória a Deus. com os prazeres à sua frente,
com o diabo oferecendo pratos, e você dizendo: não, Satanás, o meu propósito é com Deus. Eu quero ver dentro da Babilônia você renunciar. Glória a teu nome. Rebaraia, cano, chuia, rebiai. Rebaraia, cruderábia, cia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Toca os instrumentos. Aleluia. Quando começaram a tocar os instrumentos, quantos jovens que estavam na Babilônia não se curvaram? Quantos jovens que estavam dentro da Babilônia não participaram do manjar do reino? E eu estou falando de jovens que talvez vieram de Jerusalém. Aleluia. Louvado seja o nome de Quem me conhece sabe que eu sou músico. E eu toco alguns instrumentos como a guitarra. Aleluia. E uma certa vez, em uma época de carnaval, eu estava na minha casa, desempregado, sem ter alimento dentro do meu armário, dentro da minha casa. E eu não sabia mais o que fazer. Estava dependendo dos outros para poder se alimentar. Vai ser no momento da tua angústia que os pratos e os convites irão chegar. Sai. Louvado seja Deus. Satanás viu o momento que eu estava enfrentando. Quando de repente chega alguém lá, um conhecido meu bate na porta e diz: Eliel. Eu disse: pode entrar. Ele disse: eu vim aqui rapidinho conversar com você, porque eu tenho uma proposta a te fazer. Irmão, eu liso, só passava vento lá dentro do meu armário, não tenho vergonha de dizer. Precisando trabalhar para sustentar a minha casa. Mas as portas estavam fechadas. De repente chega uma proposta. Eu vim convidar você, meu amigo, para você tocar no carnaval comigo. Agora imagina, pastor Carlos Elimar. Eu liso, sem dinheiro, só Jesus na calça, faltando alimento na minha casa, e chega uma proposta dessa, para eu ganhar R$200 em cada tocado. Eu olhei para aquele rapaz, até o dia de hoje ele nunca mais apareceu na minha porta. Porque quando ele lançou a proposta, eu disse: não. Louvado seja Deus. O meu tesouro não está aqui na terra. Aleluia. Glória a Deus. O meu tesouro está lá no céu, onde a caça e a ferrugem não consomem. O meu tesouro está aqui dentro. Jamais eu vou trocar a presença do meu Deus pela proposta da Babilônia, pelos prazeres da Babilônia. Ei, moça, ei, rapaz, o diabo vai lançar pratos para tentar destruir você, para tentar acabar com o ministério de vocês. Mas não tem proposta nenhuma comparada àquilo que Deus já preparou para você nas moradas celestiais. Só vai participar desse banquete quem permanecer fiel até o fim. Glória a Deus. Glória a teu nome. Aquele que permanecer fiel até o fim. Eu não sei, mas quem me conhece sabe
Aqui, essa noite, tem pessoas que o diabo por esses dias lançou uma proposta. Cuidado, cuidado, moça. Vai para o joelho. Não é como você quer, é como Deus quer. Vai orar, vai pedir a Ele confirmação. Porque Deus sempre terá o melhor para vocês. O que é da Babilônia, passageiro. Você ganha hoje, amanhã você perde. Mas quando é Deus, é eterno. Deus está dizendo para pessoas aqui essa noite: suporte mais um pouquinho. Satanás vai chegar na tua porta com propostas. Olha para cá. Pedro disse que nós não fomos comprados nem com prata e nem com ouro, mas eu e você fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus na cruz do Calvário. Pedro disse que nós não vivemos mais como nos tempos anteriores. Ei, Deus te tirou do Egito para você o adorar em Jerusalém. Ei, jovem, permaneça em Jerusalém. Não se retire de Jerusalém. O diabo quer quebrar a aliança que você tem com Deus. O diabo quer te derrubar. O diabo quer acabar com a chamada, o ministério que Deus tem na sua vida. Toca os instrumentos. Tocaram. Chegaram alguns servos de Nabucodonosor e disseram: Rei, tu ordenaste que todos aqueles que ouvissem o som dos instrumentos eram para se curvarem. Mas tem 3 jovens judeus que não se dobrou diante da estátua que tu ordenou. A Bíblia diz que o rei ficou furioso, mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Aqueceu até o último grau. Porque a sentença deles dentro da Babilônia foi essa. E se eu fosse dar um tema a essa mensagem, eu diria: colocados à prova. Todos os dias nós somos colocados à prova. É difícil. Mas quando temos o propósito no nosso coração de buscarmos ao Senhor, Babilônia não mata, Babilônia não derruba, Babilônia pode até sufocar, mas não vai tirar a chama do Espírito Santo que habita dentro de você. Eu queria que você ficasse de pé. Ele tentou fazer com que os jovens se prostrassem, mas eles não quiseram. Por quê? Eles tinham um propósito com Deus. Os jovens aqui, olhem para um para o outro e digam assim: vale a pena permanecer fiel. A fidelidade que você tem com o Senhor vai te levar em lugares mais altos.
vai te levar em lugares extraordinários. Porque servir a Deus não é ser portador de uma Bíblia, é ter intimidade com Ele, é ter aliança com Ele, é ter propósito com Ele. Muitos jovens eram para estar aqui, nesse departamento, e não estão. Alguns até se afastaram, porque faltou propósito. Mas olha onde vocês estão. Vocês são responsáveis por resgatar almas e trazer outros jovens para esse departamento. Porque o Espírito Santo é sobre vocês. É com vocês. Habita em vocês. E não tem Babilônia que arranque isso de vocês. Eu quero finalizar convidando minha esposa para cantar um louvor. Com a permissão do pastor. Mas olhem para cá, juventude. Segure na mão. Segure na mão. Quando eu disse aqui no começo que ninguém daria nada por vocês, e não dão, é porque quando eu olho no semblante dessas moças aqui, eu vejo um quebrantamento. Glória a Deus. Algumas de vocês até seguram para não chorar. Mas vocês sabem que dentro de vocês tem uma chama que consome. Sabe a sarça que queimava e nos consumia? Aleluia. Nesse conjunto já passou grandes ventos. Mas Deus sustentou vocês. Deus vai começar a trazer de volta pessoas que estavam aqui e não estão mais. Aleluia. Olha isso aqui. Deus vai trazer de volta pessoas que eram daqui e não estão aqui mais, estão na Babilônia. E fique registrado essa profecia aqui. Vai chegar pessoas, pastor Carlos Elimar, vai entrar por essa porta, chorando, quebrantadas, mesmo vindo da Babilônia. O Espírito do Senhor vai desfazer algo no meio desta congregação. O Espírito do Senhor vai quebrar algo no meio dessa congregação. O diabo estava querendo paralisar jovens aqui. Mas tem jovens aqui que vão começar a ter visão de Deus. Vão começar a ter sonhos na madrugada. Vai ter pessoas aqui que Deus vai inquietar dentro de casa. Porque uma grande obra Deus vai começar a realizar. E esta obra que eu estou falando não é qualquer obra. Vai ter pessoas que vão ser libertas. A Babilônia ainda habita dentro. Olha isso aqui, irmão. Isso é profético. Tem pessoas que estão aqui, que vieram da Babilônia, mas a Babilônia ainda está dentro dela. E eu vou fazer uma oração porque Deus está me dando autoridade para isso. E se é Ele que está falando aqui, alguma coisa vai acontecer. Aleluia. Deus já me trouxe aqui para brincar de ser profeta. Deus vai quebrar maldições aqui essa noite. Ah, pregador, maldição não pega em crente. Você falou certo em crente. Tem muitas pessoas que estão dentro da casa de Deus
Mas a Babilônia está perseguindo. Mas a Babilônia ainda está dentro. E Deus está dizendo que vai quebrar. Eu vou fazer uma oração por você, minha esposa vai louvar. Eu vou fazer uma oração por você. Eu não sou acostumado a fazer isso aqui não, irmão. É coisa de Deus. Já puxaram meu terno, já pregando por aí, por causa do horário. Mas o que Deus mandar eu falar, eu falo. Segura aí, Xavier. Só um momento. Eu quero convidar você, que sente dentro de você, que precisa de uma libertação. Vem aqui para frente. Eita glória. Glória a Deus. Não tenha vergonha não. Você que sente que precisa ser liberto de algo, venha para aqui para frente. É um desafio que eu estou fazendo com você. Venha aqui para frente. Tem mais, irmão. Não tem só esse moço aqui não. Tem algo que precisa ser quebrado. Por isso que tudo está dando errado lá dentro da sua casa. Tem alguém não crente aqui? Alguém que não é evangélico? Quem não é evangélico? Levanta-se a mão. Não se prenda, venha para cá. Não se prenda. Deus vai fazer uma obra extraordinária essa noite aqui, irmão. Isso aqui não é para emocionar ninguém não, é Deus que está dizendo. Ele vai fazer uma grande obra aqui essa noite. Deus vai fazer uma grande obra. Essa moça aqui de preto, olha para mim. Essa moça do fundo aí de preto, é sua irmã, ela? Ela que é sua? Amiga? Parece ser irmã. Você ainda não é evangélica? Deixa eu te dizer uma coisa aqui. A Bíblia diz que não é nem por força, nem por violência. Mas você sabe onde é o teu lugar. Deus vem falando, vem falando, vem falando, vem falando, e tu está dizendo, na hora certa eu vou. Tu sabes que não é nem para tu ter chegado aqui. O Deus que eu sirvo conhece o teu interior e o teu coração. E Ele é especialista em apagar feridas do passado. Essa noite o Espírito Santo me trouxe lá de Rio Largo para ter um encontro com a senhorita essa noite aqui. Para te dizer que a obra que tu começaste, Deus está te chamando para tu voltar do lugar, para um lugar onde tu largou a rede, porque tu vai ter que continuar aquele negócio. E tu sabes, o que Deus tem contigo é grande, é poderoso e é tremendo. E Deus está te dando uma oportunidade essa noite. Talvez quando tu sair daqui, seja tarde. Mas a oportunidade que Ele te dá é agora. Não é amanhã nem depois da manhã, é agora. Deus está falando que vai fazer uma grande obra na tua vida. Agora depende de você. Aleluia. Ele já falou contigo várias vezes, já te mostrou o que Ele tem contigo. E tu ainda insiste, mulher. Tu ainda insiste em recuar, em ficar paralisada. Deus está te chamando essa noite para relatar uma nova aliança. Só desse louvor. É uma nova aliança. É uma nova aliança.
nova aliança. O diabo já fez de tudo para tirar a tua vida, para acabar com a tua vida. Ninguém vai me impedir. Já tentaram te separar. E Deus só cortando o laço. E me apresentarei. Tinha coisa na tua vida que Deus tirou. Do E até hoje, tu não entende porque Deus tirou. Eu não mais. Mas Deus está dizendo assim para aqui, ó. Foi livramento. eu verei. Escuta o que eu estou te dizendo. Foi livramento. Ruas de ouro vão. Jesus está te dando uma nova oportunidade. O teu lugar não é aqui não, viu? Uma grande mesa com ele. O teu lugar é no departamento. Tu sei o que eu estou dizendo. O teu lugar não é a tua casa. O teu lugar é no altar. O teu lugar é lá na frente. E por que tu está aqui atrás? Por que, mulher, tu está aqui atrás? O Senhor já vem falando contigo várias vezes. E hoje ele está dizendo: esse meu servo me relata para que tu seja. E eu sou contigo, sou na tua vida. E vou fazer coisas grandes através do teu ministério. O Senhor está dizendo: te prepara. Rabacando liberai a sua olha para mim, amigo. Sabe que Deus me mostrou? Olha para cá. Sabe que Deus me mostrou? Estou em cima de um leito em uma cama de um hospital. Se você quiser subir, Escuta aquilo que eu estou te dizendo. tem que ser assim. Eu vi ele deitado em um leito de um hospital. E alguém com uma mão forte, ia lá, tocava em ti. E o fôlego de vida voltava. É Batulha, é pai, é mentor de binário, é papai, e alguém removeu os aparelhos. O diabo por muitas das vezes foi matar. Teve momentos que o diabo preparou um lugar. Pode saber, o diabo preparou um lugar. E não vai ter outros vídeos. E não vai pegar você pra você se orientar. Porque naquele dia sua sepultura estava aberta. E o Senhor te deu um livramento. É graça. Andar de joelho. Quando tu é se arrasta. Mas também eu vejo. Se quiser subir, Pode sair. Eu vejo mais uma vez do foi assim de outro jeito. quando tu levanta a mão para estar, o Espírito Santo diz: Não tem corrupção, não tem o Espírito Santo cura. violência, tem que ser Espera ser tua consagrado. Espera assim. O que Jesus já fez na tua vida Hora de madrugada, ter uma só não era nem para tu pensar em sair da presença dele. e fazendo assim, Mas hoje, a igreja vai subir. a corrente que te aprisionava foi quebrada. O diabo está te aprisionando com correntes. O teu coração diz: eu quero, mas o diabo está lá dizendo: cadê? Essa noite é noite de tu reatar aliança com Deus. Olha para mim, essa noite é noite de Deus fazer uma nova aliança contigo também. Porque eu vou te dizer algo, desse ano 2023, tem algo que já está na tábua do teu coração. E Deus está me mostrando que Ele vai fazer um grande milagre acontecer.
E nesse ano 2023,